25 anos atrás, o Brasil ganhava uma nova Constituição. Era o ponto final num longo período de exceção. Mas a nova lei maior do país foi fruto de longos e intensos debates. Testemunha e participante desses fatos da nossa história política, o senador Rubem Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul, é o convidado do Cidadania. Senador, seja bem-vindo. O prazer é meu. O senhor, então, eleito em 1986, já pela terceira vez deputado federal, mas tomar posse como deputado constituinte foi uma emoção diferente. Sem dúvida nenhuma. Talvez fosse a maior emoção da minha vida pública. Eu participo da vida pública há muitíssimos anos. Eu diria até que ao redor de 60 anos. Porque a primeira vez que eu participei de um processo político foi nas eleições presidenciais de 1945. Nesse período todo, vivendo muitos momentos políticos do nosso país, que estão registrados na nossa história, talvez o que mais me impactou em emoção foi justamente de ingressar no plenário da Câmara dos Deputados como deputado constituinte. Como é que era o clima? Presumo que tenha sido de efervescência, porque depois de um longo período de exceção, de ditadura, em que as liberdades individuais, os direitos das pessoas e os direitos coletivos, inclusive, o direito de reunião, o direito de se expressar, reprimidos durante tanto tempo, havia uma demanda da sociedade muito grande. Sem dúvida nenhuma. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o saudoso e imortal Ulisses Guimarães, logo de início ele anunciou que nós ali estávamos nos afastando do passado. Abria-se ali uma nova era de civismo, de esperança nos destinos da nossa pátria. E foi com esse sentimento de brasilidade que nós iniciamos os nossos trabalhos. A motivação era muito grande, as ideias fervilhavam nas nossas cabeças, nas nossas consciências, para oferecer uma carta magna que realmente representasse os princípios básicos da nacionalidade brasileira. E foi com esse sentido que nós trabalhamos durante vários e vários meses. O presidente Sarney, na época, presidente da República, ele convocou uma comissão de juristas e comissão de pessoas de alto nível para que tentassem formulasse uma prévia, formulasse um esboço para que os deputados e senadores constituintes, então, tomassem como uma guia, mas, na verdade, isso foi depois recusado, esse esboço inicial. O senhor tem lembrança disso? Lembro-me. Eu até, a princípio, me filiei a proposição do então presidente Sarney, porque esse esboço para a Constituição foi elaborado por eminentes homens públicos, jurisconsultas, cientistas políticos, que conheciam a nossa realidade e todos eles com espírito aberto, liberal. Mas o presidente Ulisses Guimarães entendeu que essa Constituição o texto dela deveria ser autêntico, gerado no próprio ambiente da Constituinte. Saído foi do zero, praticamente. Foi o que aconteceu. Deixou-se de lado a proposta oferecida pelo presidente Sarney e nós iniciamos a trabalhar de tijolo em tijolo para constituir o edifício da Carta Magna. Foi bom. Em cada capítulo era objeto de estudo de uma comissão de deputados, de senadores. Não, o que se fez na ocasião foi, em primeiro lugar, constituir comissões temáticas, subcomissões temáticas, cada uma destinada a um aspecto importante das instituições nacionais. Qual foi a sua, por exemplo? A minha, eu participei de duas subcomissões temáticas. Uma delas foi a comissão que tratava da questão tributária, né? E a outra que tratava de questões regionais, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade, nessa subcomissão temática de assuntos tributários,
de apresentar uma emenda que não teve, infelizmente, sucesso. Mas se o tivesse, nós não teríamos hoje essa balbúrdia que existe no sistema tributário do nosso país. O senhor poderia falar um pouco mais dessa emenda? Eu quando visitei os Estados Unidos a convite do governo americano em 1980, recém-eleito deputado federal, para estudar a legislação comparada entre os Estados Unidos e o Brasil, eu visitei um estado, o estado do Arizona, e lá eu tomei conhecimento do sistema tributário do estado, porque lá há realmente uma autonomia no regime tributário entre os diversos estados da Confederação ou da Federação Americana. E lá eu encontrei, nessa questão de impostos, uma proposta extremamente razoável que nós poderíamos aplicar aqui no Brasil, que é o chamado Imposto Único. Eu me orgulho em dizer a você que quem primeiro lançou aqui no Brasil a ideia do Imposto Único, que eu tenha conhecimento pelo menos, fui eu na Constituinte. Eram três impostos que tinham lá. Primeiro era a taxa, de toda a tradição que se faria. Você compra uma Coca-Cola, compra um copo d'água, estou vendo aqui, não é? Você paga uma taxa que na época, naquele estado, era ao redor de 6%, que era recolhido na boca do caixa. Ou seja, essa importância, no instante em que você comprou, pagou você a mercadoria, sabe quanto foi que pagou. Isso seria dividido entre o Estado, a União e o município. Existia também o imposto de importação e exportação, não é? Que também era partilhado entre as três entidades. E o imposto de renda, que a prevalência maior era o nacional. Essa proposta eu trouxe para a Constituinte, e ela foi elaborada e inclusive reduzida apenas para 2 impostos, não é? E foi apresentada nessa comissão. Infelizmente, eu só tive um voto a favor da minha proposta, que, aliás, eu muito me honro dele. Foi o voto do então senador, né, e grande economista de repercussão internacional, que foi o senador Roberto Campos. Os demais acharam que a minha emenda ela não estava dentro do conceito de tributação dos brasileiros. Não é? É lamentável isso. Roberto Campos, inclusive, era seu conterrâneo, também mato-grossense. Era mato-grossense, mas mato-grossense, o outro Mato Grosso, né? Chamado Mato Grosso do Norte. Mas em sentimento, todos nós somos mato-grossenses. Aquele sentimento pantaneiro. Né? Pantaneiro, isso mesmo. Mas, senador, a sua região, o Centro-Oeste, cresceu muito de importância, inclusive de importância econômica. Tem uma importância fundamental na ecologia do país hoje. O senhor teria feito alguma coisa diferente do que fez na Constituição? Teria tido alguma proposta mais voltada para a sua região, se fosse hoje? Sim, perfeitamente. Eu me lembro, por exemplo, está na Constituição, inclusive eu tenho anotado aqui, um dispositivo que considera o Pantanal patrimônio nacional, é de minha autoria. Tenho outra proposta que também surgiu de solicitações que eu recebera durante a Constituição, que era a questão do royalty, pela utilização dos recursos hídricos do Rio Paraná. Nós perdemos, Mato Grosso do Sul perdeu grandes áreas territoriais para as 3 represas que o Estado de São Paulo ergueu no curso do Rio Paraná. 3 grandes represas. E que repercutiram na economia do nosso Estado. Graças a uma proposição que eu fiz, não é? Ela beneficiou os municípios que tiveram suas áreas inundadas, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. Outra proposta muito importante, considero importantíssima pelos resultados que advieram do lançamento dela, que é consignar na Constituição 1% da receita
Receita Federal para aplicação no Centro-Oeste. Porque antigamente, na Constituição, sobretudo na Constituição de 1967, não é? Na revisão constitucional de 1967, foram criados três percentuais, não é? Para o norte, dois percentuais, para o norte e para o nordeste. Eram fundos especiais que permitiram a criação da Sudã e da Sudene. Então, na Constituinte, eu apresentei também, acrescentando a esse fundo mais 1%, dos 2% existentes, mais 1%, que permitiu a criação do Fundo do Centro-Oeste, o chamado FCO, que promoveu... Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que beneficiou uma área que vai de Brasília a Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Não é? Hoje, o processo de desenvolvimento dessas regiões se deve muito aos recursos dessa emenda que eu apresentei na Constituinte. Fatos dos quais eu muito me orgulho. Há outras propostas que eu apresentei 56 emendas. Dessas 56 emendas, 20 foram, além das 3 que eu já citei, que estão no texto constitucional original, porque ela foi modificada no curso dos tempos, eu tenho 20 que foram aproveitadas em parte, porque foram aglutinadas a outras emendas que também foram apresentadas por os demais parlamentares. Eu me sinto confortado, porque no exercício da minha missão constitucional, eu procurei vocalizar não só os interesses do povo da minha terra, mas de todo o povo brasileiro. Senador, o Brasil vive desde então talvez o mais longo período democrático, sem qualquer interrupção, sem qualquer tipo de golpe, da história republicana que começou lá em 1889. Mas os jovens, os mais jovens, não lembram, talvez não tenham, não teriam tido como, não lembram, não têm o conhecimento do que era o país antes da Constituição e um pouco antes mesmo daquilo que se chamou a Nova República, com a eleição Tancredo Neves, a posse do presidente Sarney, em função da doença e morte do Dr. Tancredo Neves. Então havia todo um clima de expectativa e um pouco antes, queria que o senhor falasse um pouco para os jovens, o que foi esse período da ditadura e o final desse período de exceção? E a importância da Constituição como ponto final. Eu diria que a Assembleia Nacional Constituinte foi o resultado de uma explosão da nação brasileira. Foi um sentimento que partia de todas as camadas da população. Nós vivíamos, como você mesmo afirmou, num período de represamento de ideias. Nós não tínhamos condições de vocalizá-las em público, porque as restrições eram muito grandes. Então, foi como se uma represa se rompesse, e o caudal de ideias, e de sentimento de inovação, de revolução e tal, para a estratificação de princípios que sempre nortearam o povo brasileiro. Isso desde a Constituição de 1824 com o Dom Pedro I. As reações que lá aconteceram. Todo o movimento constituinte é realmente um movimento de explosão cívica. Não é? Eu me lembro perfeitamente das diretas já, entendeu? Que foi o primeiro estopim do processo de abertura do país. Eu fui talvez o sexto signatário da emenda Dante de Oliveira. Ele, inclusive, eu posso contar o detalhe? Claro. Eu adentrava ao plenário da Câmara dos Deputados e o Dante, que era meu conterrâneo, mato-grossense, ele chegou: Figueiró, assina isso aqui. Eu falei: o que eu vou assinar? Não, assina isso aqui e tal. Mas eu insisti, falei: olha, direta já.
Falei, você acredita em direta já? Falei, eu acredito. Então eu vou assinar. E assinei. Tal era a convicção do Dante de que aquilo, mesmo que não desse resultado na manifestação do plenário do Congresso Nacional, isso aí iria motivar uma reação popular que de fato ocorreu. Levou milhões de pessoas às ruas em todo o país. Milhões de pessoas às ruas, não é? Então, isso também foi um movimento de juventude. Agora, diga-se de passagem que levou milhões de pessoas às ruas num tempo em que as liberdades plenas ainda eram restritas. Isso, estamos falando de 1983, 1984, quando o período militar ainda não havia sido encerrado. Mas já havia um sintoma de abertura, né? Que não chamada abertura gradual. Né? Mas que foi, de certa forma, forçada e pressionada a acontecer por causa Sem dúvida nenhuma. Da população. Essa foi a primeira manifestação realmente do clamor do povo por liberdade. Mas, senador, então, de 0 a 10, que nota o senhor daria para a Constituição de 88, mesmo depois de tantas emendas e tal, levando-se em consideração que o país era outro, a vida era outra, não tínhamos ainda os computadores, os telefones celulares, a velocidade da vida era uma outra. De 0 a 10, que nota o senhor dá para a nossa Constituição? Olha, eu tinha uma esperança maior para o texto constitucional. Em muitos dos itens que foram votados, que se tornaram-se artigos da Constituição, no meu modo de entender, poderiam ter sido evitados do texto. Eu achei a Constituição extremamente longa, extensa, não é? Até porque, só adiantando, a minha proposta era apenas de 33 artigos, baseado no texto da Constituição da Dinamarca, somente assinalando os princípios básicos da nacionalidade brasileira. Foi uma proposta que não venceu. E eu sou parlamentarista. Preguei o parlamentarismo, preguei o voto distrital. Por muito pouco deixou de ser aprovado. Então eu gostaria, não é, que essas ideias minhas, e de outros também, porque não foi só eu, não, tivessem prevalência na Constituição. Mas, com essa manifestação, não é, de desejar mais para ela, eu acho que a Constituição brasileira, ela representa, sem dúvida nenhuma, aquele anseio, aquele desejo, aquele ideal do brasileiro por liberdade. Eu daria 9. Enfim, o senhor está afirmando, e com outras palavras, de que reassumimos aquela máxima de que todo poder emana do povo e em nome dele será exercido. Perfeito. E foi o que aconteceu. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor foi extremamente gentil. Participar dessa entrevista. Cidadania conversou com o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, sobre a Assembleia Nacional Constituinte e a Constituição de 1988. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.